Falando de metrologia, nós precisamos primeiro entender como se deu o surgimento da metrologia, né, dessa ciência, e como essa ciência ela evoluiu ao longo dos anos, até chegar no que a gente tem hoje. Tá? Então, como que foi a evolução do processo de medição, né, até o que a gente tem hoje? A evolução do processo de medição se deu em função dos números de bens produzidos, o surgimento de vários serviços, da produção em série. Então, quando você começa a produzir em série, produzir em escala, você precisa estabelecer uma norma, você precisa estabelecer um padrão, para que você tenha aí uma qualidade no serviço ofertado. Tá? Imagine aí uma produção em larga escala de várias peças, né? Para eu poder garantir a funcionalidade dessas peças, o dimensional dessa peça, a característica dessa peça, eu preciso ter um controle. Tá? Então, como exemplo aqui, nós temos a linha de montagem de um avião da Embraer. Para a montagem desse avião, nós precisamos ter um rigoroso controle do processo de medição. As peças que são montadas nesse avião, elas não necessariamente são fabricadas em um mesmo local, né? São em diversas regiões. Então, para garantir que essas peças elas se encaixem perfeitamente, eu preciso ter um controle de medida para que haja aí o encaixe perfeito das peças e para que essas peças desempenhem, né, atuem na forma como foram projetadas. Tá, ok? Então, se a gente voltar ao passado, a gente vai perceber que os egípcios já dominavam, né, essa questão aí de controle de processo. Temos aqui a pirâmide de Quéops. Essa pirâmide ela é bastante complexa, né, a construção dela para a época, mas já havia a questão do controle. Como assim, professor? Os engenheiros e os arquitetos da época, eles utilizavam-se de padrões para poder garantir a qualidade da construção. Utilizava-se a unidade padrão chamada cúbito, que é a distância entre o cotovelo e o dedo do rei da época, né? E tínhamos um padrão de referência, que é o que a gente chama de padrão primário. Esse modelo, né, que eles tinham lá de referência para poder fazer as medições, tinha que ser constantemente calibrado. Tá? Eles tinham um padrão de referência, que era em granito, e o outro, né, como não se podia levar esse padrão primário para a obra, eles tinham réplicas de madeira. E como a madeira se desgasta com frequência, o que é que eles faziam? Eles precisavam calibrar, conferir frequentemente se a referência que eles tinham estava corretamente no tamanho. Tá? Isso era punido com a morte, né? Se essa réplica ela não fosse calibrada, o arquiteto, né, o responsável por fazer esse processo aí, era punido com a morte. Né? Então perceba aí que a metrologia já era levada bem a sério. E isso mostra da rastreabilidade metrológica. Né? Então eu preciso ter um controle no meu processo para que eu tenha aí um bom processo. Tá bom? A unidade de comprimento usada na época era o chamado cúbito ou côvado, que correspondia à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo do faraó. Tá? Então, aqui a gente tem no passado, né, as primeiras formas de medir que eram baseadas no corpo humano. Os egípcios utilizavam o cúbito, mas tinham outras medidas, né, a toesa. Nós temos medidas que nós utilizamos até hoje, né? Palmo. Se você não tiver acesso a um instrumento de medição, uma fita métrica, nós podemos utilizar o palmo, o pé, como referência para poder realizar medições. Tá? Então, a base aos primeiros artefatos criados pelo homem para padronizar as medições são baseadas nas medidas antropométricas, que são medidas baseadas aí no corpo humano. Né? E era sempre no corpo do rei, era a referência. Né? Tá? Existia um padrão de granito, então a partir dessa medição do cúbito, no caso do rei, faziam aí um padrão de granito
que representava o cúbito real e era a referência para todas as medidas. Tá? Então, como esse padrão ele não poderia ser levado para o canteiro de obras, eu preciso conservar esse padrão, porque ele serve apenas para comparar, né? Ele é para efeito de comparação, né? Então eu preciso deixar ele reservado para que ele seja utilizado como padrão de referência. Então eles faziam réplicas de madeira, né, no mesmo tamanho, e essas réplicas de madeira, tá, que tinham o mesmo comprimento, eram aplicadas lá no dia a dia e constantemente, né, como a madeira ela se desgasta aí com facilidade, os arquitetos precisavam aí fazer a calibração, né, conferir se a madeira permanecia aí no mesmo tamanho, né, se precisaria trocar. Então isso era rigorosamente fiscalizado aí na época. Então padronizar as medidas no corpo do rei era um problema, tá? Porque isso causava muita confusão, tá, gente? Principalmente para o comércio, tendo em vista que as pessoas elas não dominavam os sistemas de medição das outras regiões. Cada região tinha aí uma unidade de medida padrão, tá? E sem falar na confusão, né? Isso abria margem para a questão da fraude. Enfim, era um problema, não era confiável. As quantidades expressas em unidades, as quantidades eram expressas em unidades pouco confiáveis, diferentes uma das outras e sem correspondência entre si. Tá? Então, isso era um problema. Com o surgimento aí da Revolução Industrial, durante a Revolução Francesa, né, mais precisamente no século XVIII, houve a necessidade de se implementar um sistema para poder resolver esse problema aí da questão das medições. E a França criou o sistema métrico decimal aí em 1789. Tá? Então, esse sistema inicialmente foi baseado em 3 unidades, que é o metro, o litro e o quilograma, né? O metro, como foi a primeira unidade, ela deu nome aí ao sistema. Em 1799, foram criados padrões materializados de comprimento e massa, sendo o primeiro uma barra e um cilindro de platina, depositados nos arquivos da República em Paris, na França. Então, isso aqui é a materialização da medida, assim como na época lá do faraó, o cúbito tinha um padrão de granito, né? Com a Revolução Francesa e com o surgimento, né, do metro, do quilograma, do litro, a gente tem aqui uma barra e um cilindro materializando essas medidas. Elas são os padrões primários, né? Então é a partir dela que a gente faz a comparação. Em 20 de maio de 1875, houve aí uma convenção do metro, um trabalho diplomático entre 17 países que tinha como principal objetivo fazer com que o mundo utilizasse o sistema métrico. Tá? Então, para que tivesse uma universalização das unidades de medidas, eles criaram essa instituição que era responsável aí por disseminar o sistema métrico no mundo, né, para que todo mundo trabalhasse aí com as mesmas unidades. Tá? Só que em 1960 o sistema métrico ele foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades. Não é que o sistema métrico não atendia bem àquela época, atendia muito bem. Só que o Sistema Internacional de Unidades ele foi uma reformulação, né? Foi uma melhora do sistema métrico, tá? Que é mais complexo e mais sofisticado. Em 1960, com o surgimento aí do Sistema Internacional de Unidades, foram aí implementadas as unidades bases do Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos as 7 unidades bases. Unidade padrão de comprimento é o metro, unidade de massa é o quilograma, unidade de tempo é segundo, unidade de corrente elétrica é ampere,
unidade de temperatura termodinâmica, Kelvin, quantidade de substância, mol, intensidade luminosa, candela. Então, o Sistema Internacional de Unidades é utilizada pela maioria, exceto Estados Unidos e se não me engano, mais 2 países, né, não utilizam, mas não é obrigatório. O Sistema Internacional de Unidades ele não foi implementado como uma obrigação. Ele é apenas aí ele é recomendado.